Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Cidadania. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou recentemente um projeto de lei que é conhecido como PIB da Vassoura. Já ouviu falar? A ideia é incluir nos dados da economia paulista a chamada economia do cuidado. São os trabalhos que a gente conhece bem, né? A organização doméstica, cozinhar, limpar, os cuidados com as crianças, com os idosos e uma série de trabalhos, né? Também vamos falar sobre o sistema CROSS, que é a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, que é ligado ao SUS, Sistema Único de Saúde. E vamos falar ainda sobre a visibilidade trans. Bastante tema, né? Para comentar sobre estes assuntos, a gente tem aqui no estúdio a autora desse projeto de lei do PIB da Vassoura, que é a deputada Ana Perudini, do PT. Seja bem-vinda, deputada. Obrigada pela oportunidade, Jeremias. É um prazer estar aqui. Obrigada a você que está nos acompanhando. E também com a gente a Bruniele Lemos. Ela é ativista pelos direitos humanos. Bem-vinda. Olá, obrigada Jeremias, é uma honra, é um prazer, esse espaço é muito importante para a gente, principalmente para mim, da comunidade LGBT, então eu já quero agradecer de primeira instância pelo convite para poder estar aqui. Olha, a Bruniele, no segundo bloco, a gente vai falar muito da atividade dela. Ela tem uma palestra TED em São José dos Campos, que é muito legal. Coloca lá TED, que é aquelas palestras famosas. Ela tem uma palestra muito bacana, eu assisti, não perca não, viu? E ela tem um trabalho de direitos humanos que é, eu não sei, trabalho para ela não falta, porque depois vocês vão saber. É muita coisa que ela faz, mas ela vai falar mais no segundo bloco. Mas deixa eu começar aqui com a deputada. Deputada, essa questão do PIB da Vassoura, né, é um nome icônico, né? A senhora apresentou isso lá, em Brasília, né? Explica, traduz um pouco para a gente esse projeto. Trazer a Bruniele, que é uma mulher trans, para esse centro aqui para a roda, né? Claro. Eu estou vice-presidenta da Comissão dos Direitos das Mulheres, aqui ainda em São Paulo dos Direitos das Mulheres, ainda em Brasília dos Direitos da Mulher. Há uma crítica muito séria em relação a essa formatação, Correto. Porque hoje a terminologia correta é mulheres, né? Porque nós temos, aí nós temos várias pessoas com identidades diferentes, né, em relação ao ser mulher. Em relação ao PIB da Vassoura, o PIB da Vassoura não foi algo que nasceu com a deputada Ana enquanto deputada federal. Já havia um projeto piloto, já havia uma discussão em torno desse assunto. E quando isso chegou até mim, eu falei assim, nossa, nós temos que dar visibilidade e transformar isso num projeto para que, de fato, isso ocorra no nosso país. Então, nós apresentamos um projeto de lei para que fosse incluído numa conta satélite, né, onde nós temos a soma de várias contas, onde nós chegamos ao denominador comum, onde é estipulado o PIB do país. Esse projeto foi apresentado em 2017. A ONU Mulheres, que cuida, tem uma pasta que cuida exatamente do uso do tempo. No dia em que eu fui apresentar o seminário, com a presença do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de estar presente, para que nós pudéssemos debater o projeto, dizer como ele deveria acontecer, também foi o dia em que eu tive que ir até o México para discutir esse projeto, para discutir como é que se dá o uso do tempo, porque isso tem uma interferência direta nesse projeto. E hoje a Argentina, por exemplo, já contabiliza esse tempo em que a mulher volta para casa para cuidar do filho, isso contabiliza no período de aposentadoria para ela. Então esse projeto aconteceu em Brasília em 2017, hoje ele continua tramitando em Brasília. A deputada Luiziane Lins abraçou o projeto a nosso pedido, né, para que ele não pare, né. Há uma diferença do PIB da Vassoura para aquilo que nós chamamos de valorizar a economia do cuidado, né. O cuidado remunerado. O PIB da Vassoura trata de um cuidado que não é remunerado. Ele trata de um cuidado que é exercido majoritariamente por mulheres, não exclusivamente, mas majoritariamente. Eu estou falando majoritariamente porque eu acho que... Não, já existiu uma contabilização, um projeto piloto em 5 estados brasileiros que identificou que as mulheres usam mais que o dobro do tempo nessas atividades que qualquer homem. Sim, eu li que é mais de 80% desse trabalho feito pela mulher. Esse tempo do homem, ele continua sendo o mesmo. Então, é muito rápida a resposta, né, que você faz em casa, é muito rápido, né? E o nome PIB da Vassoura nasceu desse conjunto de mulheres. Nós temos que saber quanto nós estamos trabalhando. Então, é para dar visibilidade, de fato, a esse trabalho nosso. Nesse período em que eu passei pela Câmara Federal, na 55ª legislatura, foi quando começou a discussão sobre a reforma da Previdência. Certo. E por muitas vezes, tantas mulheres policiais, né, elas
nos procuravam, falavam, olha, a busca era de uma igualdade, não de uma equidade, uma igualdade de tempo para a aposentadoria, Brunelli. E nós ouvíamos muito que nós queríamos direitos iguais, mas quando se tratava, por exemplo, da Previdência, as mulheres querem se aposentar num tempo diferente. Né? E a questão não é essa, porque nós já tínhamos, inclusive, todos os dados do uso do nosso tempo. O uso do nosso tempo diz que nós nos dedicamos à vida privada, e isso foi naturalizado a nós, né? Mais que os homens. Né? Não é à toa que as mulheres hoje, com a necessidade, a economia fez um chamado, as mulheres foram para o serviço público, saíram de dentro de suas casas, mas elas continuam sobrecarregadas com o período que elas precisam se dedicar ao serviço na vida privada dentro de casa. Eu chamo isso de o serviço da reprodução, que é o serviço do cuidado, que é o da criação dos filhos, né? Que é o do cuidado com os idosos, com o cuidado com os doentes. Isso não tem um valor monetário. Né? Isso não tem um valor monetário e eu tenho clareza e vejo muitas mulheres, basta qualquer um de vocês que estão me ouvindo não observarem. Normalmente, quando uma mulher chega para fazer qualquer tipo de cadastro, isso é muito comum você ver uma mulher acompanhando o filho no dentista, ou na escola, ou no médico, qual que é a sua profissão. A mulher, normalmente, ela não fala, não, eu não trabalho, eu trabalho em casa, eu sou do lar. Ela fala assim, não, eu não trabalho. Não, eu não estou trabalhando, eu cuido só da casa. Não, eu sou do lar. Né? Isso reflete, inclusive, na mulher que se enxerga dessa forma com alguém que não está trabalhando. Né? Que educa o filho. E não tem valor, e muito pelo contrário, faz, não, é um trabalho nobre, né? Faz por amor. Né? É claro, né? Só faltava, né? Nós, aliás, para ser mãe, para ser pai, enfim, você precisa de adotar, né? Adotar. Todos nós somos filhos e filhas adotivos, porque se não for, nós não temos pai nem mãe. Né? Então, é um trabalho que você faz com amor. Né? Mas esse trabalho com amor, ele tem um preço. Ele tem um preço e se ele deixar de ser exercido, ele para o país. A mesma pesquisa de amostra levantou o quê? Se as mulheres que exercem esse trabalho não remunerado falassem assim, hoje eu não vou fazer... nós pararíamos o país. Se nós parássemos, um único dia seria o mesmo... Lembra quando teve a greve dos caminhoneiros? Sim. Né? Uma semana o país, nós não conseguimos mais sair de onde nós estávamos, nós ficamos presos. Não sei se você lembra bem, Jeremias, a Brunelli lembra do que aconteceu com o país. Né? Eu lembro bem da professora Odete dizendo, um único dia seria o suficiente para que se entendesse o que é o nosso trabalho. Não é? Se fala muito que isso estrutura a sociedade, mas nós não temos dados quantitativos para dizer o que é isso. E isso, inclusive, gera violência. Porque no imaginário, de fato, você está em casa, você não trabalha. Né? E tem uma certa superioridade de quem, eventualmente, exerce o poder. Exerce o poder, porque o poder eu monetário. Que vou para fora, eu trago dinheiro, então eu que tenho poder, você... Exatamente. Entendi. Eu faço uma brincadeira muito grande com o pessoal que trabalha comigo, né? Normalmente o senhor Ricardo, né? Dirigindo para lá e para cá, e fala assim, senhor Ricardo, a tua previdência deveria cobrir a previdência da tua esposa. Eu falo, o que é isso? Eu falei, sim, porque ela está lá cuidando daquilo que você não está cuidando. Para que você possa fazer o seu trabalho aqui, ela está trabalhando lá. Né? E eu faço um trocadilho para que se entenda o que é o valor desse trabalho. Agora, isso necessariamente precisa ser contabilizado. E aqui eu apresentei o projeto. O projeto é de competência absolutamente concorrente, não é de competência exclusiva de nenhum dos poderes, nem do Poder Legislativo e nem do Poder Executivo. É de competência concorrente e o projeto sofreu um veto sob a alegação de que a competência é exclusiva do chefe do Poder Executivo. E não é. Então, eu espero que nós consigamos agora, num grande movimento na casa, a doutora El, que está acompanhando muito bem isso, uma torcida muito grande, né, derrubar esse veto para que São Paulo saia à frente, saia à dianteira, né, nesse processo, e nós tenhamos aprovado o PIB da Vassoura para contabilização numa conta satélite aqui no estado de São Paulo. Nós temos a Fundação SEAD que tem toda a condição de exercer esse trabalho, de fazer esse trabalho, e nós possamos ter, né, monetariamente contabilizado o que significa o trabalho, né, não remunerado, exercido majoritariamente por nós mulheres. Entendi. É tirar a venda. Ô, Brunelli, a deputada estava falando e eu estava pensando aqui, né? Uma vez eu ouvi um economista, ele falou, quando a gente fala de PIB, se você pega, vou pegar a capital, você pega uma pessoa que sai lá da Zona Leste, isso é muito comum aqui na capital, trabalha na Zona Sul. Então ela demora 2, 3 horas, ela dá a volta da cidade, porque muitas empresas estão aqui.
Está gastando mais gasolina, está gastando mais tempo. E aí isso conta no PIB, e o PIB é maior. Quer dizer que a gente está mais rico, está melhor? Não. Então ele explicava isso. Agora, esse trabalho da mulher é justamente o contrário. Ele teria que ser contabilizado no PIB, porque aí realmente é um trabalho, né? Eu queria que você comentasse um pouco a sua visão, porque a gente tem que evoluir essa questão do tempo, no PIB, né? Qual é a sua... O ser humano, né, eu acho que a nossa espécie, ser humano, é a espécie que mais precisa do cuidado por muito, muito mais tempo do que qualquer outra espécie, né? Então, a gente precisa desse cuidado. E estamos em um país onde, majoritariamente, é composto por mulheres e esse trabalho, majoritariamente, é feito por mulheres, né? Eu acho que mostrar, valorizar todo esse cuidado que todo mundo precisou um dia e ainda muita gente precisa, né? E dizer para a mulher o quanto ela é importante, o quanto esse trabalho é importante e aliviar, muitas das vezes, o sofrimento das mulheres dentro das suas casas que estão sofrendo violências, até mesmo violência patrimonial, por homens que acham que isso não é um trabalho, que elas não estão trabalhando, né? E sobrecarrega muito também as mulheres de jogar isso 100% para o colo dela, né? Que elas têm que fazer, é o papel da mulher na sociedade, né? Isso também acho que tem que ser revisto, uma vez com que a mulher está alcançando também inúmeros espaços dentro do mercado de trabalho, né? E que chega na sua casa depois de uma de um longo dia trabalhado, ainda tem que trabalhar, lavar, cozinhar, passar, e isso não é contabilizado para ela como um trabalho, né? Isso desgasta muito, eu acho, a mulher. E trazer essa PIB e contabilizar esse tempo para ela, eu acho que vai valorizar muito mais a mulher brasileira. E você que está nos acompanhando aí, aqui pela Rede Alesp, olha só, a gente está falando aqui do PIB da vassoura, né, que é contabilizar todo esse trabalho que você, mulher, faz em casa, lavando, passando, educando o filho, e depois vai para o trabalho e volta, essa coisa que você já está acostumada todo dia, né? Mas eu queria saber, daqui a pouco a deputada vai explicar o que é essa conta satélite, como é que isso o SEAD poderia fazer para mensurar isso, para depois se transformar em políticas públicas, talvez no futuro relacionar a aposentadoria, tudo isso a gente vai saber. Mas, Brunelli, a deputada falou aqui da questão da Comissão dos Direitos das Mulheres, é uma comissão nova aqui na casa, você atua nos direitos humanos. Como é que você vê isso, essa questão de uma comissão, de tratar da mulher, mas tratar, por exemplo, também da mulher trans, né? Porque eu acho que você, com o olhar de direitos humanos, você não olha só no recorte trans, né? Você olha para a mulher como um todo, né? Queria a sua percepção. Eu acho que as mulheres, alguns anos atrás, né, não muitos anos, era muito invisibilizada, não tinha tantos direitos assim, e direitos que foram conquistados através de muita luta feminina, né? E que se as mulheres pararem de lutar, elas perdem esses direitos. Eu acho que ter uma comissão de direitos das mulheres vai olhar para esse direito com um olhar mais humanitário, pensando nas especificidades da mulher, no que essa mulher precisa e trazendo políticas públicas de reparação. Porque as mulheres, né, algum tempo atrás, foram muito invisíveis dentro da sociedade e agora elas estão tomando lugares de poder e elas precisam de ter seus direitos garantidos, né? Então existe sim uma lacuna muito grande entre o acesso a esses direitos das mulheres, né? E muitas mulheres nem sabem também quais são os seus direitos. Por isso a importância da gente falar do direito, do empoderamento feminino e de ter uma comissão que vai olhar com esse olhar mais humano, né, mais feminino para esse direito das mulheres. E englobar, incluir todo mundo. Deixa eu voltar, a Brunelli já vai falar mais e comentar sobre isso. Daqui a pouco a gente vai falar do Sistema CROSS, que é uma coisa do Sistema Único de Saúde, que é muito importante, fique atento. Mas eu vou voltar rapidamente, deputada, esse debate então aqui no estado de São Paulo, em Brasília também, né, sobre o PIB da vassoura, passar ele já é uma luta que a senhora tem feito aqui, mas vamos visualizar, uma vez ele estando implantado, seria a Fundação SEAD e mensurar esse trabalho também. A Fundação tem essa expertise, daria para fazer. Olha, como funciona hoje esse censo, né? Quem pratica o censo, quem pratica é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A Fundação SEAD faz um apanhado desse censo que é feito e faz o catálogo dessas perguntas e consegue fazer a mensuração. Nós chegamos a conversar com a Fundação, chegamos a conversar sobre o que era necessário, né? E é preciso que haja uma discussão sobre como formatar a pergunta, para que você consiga chegar
a objetividade da resposta para que minimamente você consiga fazer a mensuração desse tempo. Lembra que eu lhe falei no início? Que estranhamente, desde o início, quanto tempo você gasta na sua casa? Eu gasto umas 4 horas, continua a mesma coisa, eu gasto 10 horas, né? E o mundo mudou, hoje você tem máquina, aliás, é uma questão muito interessante, quando você começa a olhar para a questão do trabalho não remunerado, você começa a pensar no que nós temos que fazer para que a mulher, né, ela saia dessa invisibilidade e saia também dessa tortura de ser a responsável por, né? E nós estamos em outro processo de discussão, porque hoje nós estamos em inúmeros aparelhos que funcionam e que podem melhorar a vida. Você imagina quando antes lavar roupa num tanque, né? Até você chegar ao advento do tanquinho depois da máquina de lavar. No riacho, né? Num riacho, esfregando com folha de bananeira, aquela coisa toda que minha mãe conta ainda, né? Então, hoje nós temos equipamentos, tecnologia que podem favorecer muito a nossa vida. É muito estranho hoje que até em famílias que têm uma condição econômica melhor do ponto de vista eu posso adquirir, acho estranho. Para que máquina de lavar louça, né? Mas tudo isso pode facilitar muito a vida das mulheres. É preciso que se chegue a essa consciência, assim como nós temos que chegar à consciência de que nós estamos vivendo uma crise climática, nós temos que pensar em escolas com uma vegetação maior, com pergolados, com alimentação umidificando o ar, que não é só colocar ar-condicionado. Nós temos que cada ar-condicionado, nós temos que ter o plantio de árvores, enfim. Isso já está acontecendo em outros países. Agora, em relação às mulheres, nós temos hoje propostas em relação a lavanderias comunitárias, temos a proposta de mecanização. Nós não chegamos no passado de isentar de IPI toda a linha branca para que nós pudéssemos adquirir geladeiras, né, fogões, máquinas de lavar. Por que nós não podemos pensar nessas mulheres? Porque é um serviço que exaure força, lavar, varrer, passar pano. Isso exaure força, né? Então, se nós pudermos olhar para a vida das mulheres com esse olhar de que são seres humanos como qualquer outro ser humano e que tem o direito a escolher entre a vida pública e privada, ou de partilhar em sociedade essa vida privada, para que não haja uma sobrecarga, dando visibilidade à importância desse trabalho, com certeza isso vai mudar a situação, tanto de violência dentro de casa, como também a visibilidade no outro meio, que é na vida pública. Porque o estereótipo da competência e da capacidade ainda não é da mulher, não é. Ontem ainda eu ouvia no plenário uma defesa em relação a uma pessoa religiosa que eu ouvi a pregação falando de que a mulher está tentando competir com o homem, está tentando... Até eu recebi vários WhatsApps falando assim, olha, o que está falando aqui? Eu falei, olha, você é conhecedor da palavra? Então, responda à luz da palavra, né? Porque eu não vou me ater a fazer aquilo que não é do meu métier. Você chama a responsabilidade de quem é para fazer aquilo que lhe compete, que é defender a palavra. Na palavra está escrito isso, né? Então a gente tem que ser até aquilo que de fato dê sustentação àquilo que está sendo dito, né? O advogado tem que conhecer as leis, né? Tem que conhecer a jurisprudência, tem que ser os súmulos e acordos, né? Eu acredito que qualquer autoridade religiosa tem que conhecer muito bem a palavra de Deus, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, né? Não pode acrescentar nem tirar, está ali, né? Então, isso é importante colocar. E, em relação à mulher, eu tenho convicção de que é preciso mudar essa visão da competência, não é? E isso só acontece quando você consegue se colocar no lugar ou exercer o papel que o outro está fazendo. E tem que ter um valor monetário, porque no nosso país o valor monetário, ele qualifica, mais que quantificar, ele qualifica, né? Qualifica o serviço que está sendo exercido. E a conta satélite, com certeza, vai ser um referencial para que isso aconteça. Muito bem. A gente está falando aqui do PIB da vassoura, acho que você já entendeu bem como que é. Deixa eu só continuar com a deputada, daqui a pouquinho a gente já vai entrar no tema sobre cross, mas então, pelo que eu entendi, deputada, assim, a própria Fundação SEAD poderia mensurar e aí você teria índices, né? Por exemplo, sei lá, a mulher gasta X, 1 hora por dia com educação. A mulher que trata da economia da casa, muitas vezes, né, é mais um trabalho, né? Geralmente, quando a mulher cuida da economia, também
sabe para onde vai o mercado, as coisas tudo direitinho. Tem muito homem que chega, entrega o salário lá, fala, cuida aí, porque você que administra. Porque quando ela administra, as coisas dão tudo certo. Isso já é pesquisa também. É pesquisa também. E aí você ter tudo isso mensurado, né? E aí você pode criar políticas públicas, né, deputado? Isso é muito interessante, né? Porque a política pública, se você tem os dados, tem aquela frase famosa, né? Contra dados, né? Você tem os dados e aí você pode criar, pensar na questão da aposentadoria, talvez qualificação. O que a senhora vê de políticas públicas? E um movimento transformador. Né? Certo. Transformador e emancipador da condição de ser um ser humano. Né? Falo ser um ser humano porque você imagina muitas vezes, por conta da economia, é preciso que os dois saiam para trabalhar. Há aqueles que defendem, inclusive, creche 24 horas. Olha a situação, eu fico imaginando, a primeiríssima, eu participei como vice-coordenadora da Frente em Defesa da Primeiríssima Infância em Brasília. Nós sabemos que a primeiríssima infância deixa marcas que você não consegue mais mexer, passou, isso é de 0 a 6 meses. Né? A importância do cuidado e da atenção, por isso a defesa da licença parental, onde um e outro podem fazer esse revezamento, como é importante a presença de pai e de mãe, esse olhar que muitas vezes se tem em relação à mulher, e nós vimos isso na administração passada, né, de que a mulher engravida, então dá prejuízo para a economia, você escutou nós escutamos essas atrocidades e muitas vezes isso é reproduzido sem se aprofundar de fato no tema do que é você de fato estar cuidando de um ser que vem para a sociedade, que vem para esse mundo, para transformar esse mundo também, e como é importante esse momento do cuidado, de ter uma gravidez com tranquilidade, depois de você ter essa primeiríssima infância com bastante cuidado, e de não delegar esse cuidado para uma escola, mas de você, a criança ter a condição de ter o pai ou a mãe, ou os dois num período, e isso é bom para a sociedade, é bom para a economia. Tem uma frase de Voltaire, né, que fala do seguinte, que quem abre uma escola fecha uma prisão. Eu imagino se nós continuarmos com esse olhar, né, equivocado, pequeno diante da grandeza que é o ser humano, do que vem acontecendo. Nós passamos agora há pouco por toda uma pandemia, né? Uma pandemia, aproximadamente 7 milhões de pessoas deixaram nossa terra, né? Em 5 anos, né? Num curto espaço de tempo, a pandemia levou 7 milhões de pessoas, no Brasil 715 mil pessoas, né, seres humanos, e nós não aprendemos a importância desse cuidado, e que nós não podemos olhar a mulher em idade reprodutiva como alguém que não pode contratar porque daqui a pouco não pode. É muito pelo cuidado, deixa eu dar a condição, porque como é importante ela ter a condição de participar agora, depois parar, não interromper esse tempo, voltar, continuar com esse tempo. Só para você ter uma ideia, Jeremias, muitas mulheres, quando estão na ascensão da carreira, galgando postos altos por ocasião da gravidez, ela volta, ela precisa de sair, quando ela volta, ela perdeu a oportunidade. Ela perdeu a oportunidade e não deveria ser assim, porque o nosso olhar sobre aquilo que nós somos deveria ser outro. Então, eu acredito que esse projeto, ele traz uma mudança de cultura profunda que precisa de acontecer para que nós tenhamos vida. Que seja sustentável esse sistema e o nosso pensar e a nossa cultura. E começa pela visibilidade de entender, né? Diz que o que os olhos não vê, o coração não sente, e é verdade. Aí, pelo menos temos os dados, a gente já sabe esse trabalho que a mulher faz todos os dias, mas às vezes é invisibilizado, precisa estar na política pública. Deputada, a gente vai falar, se der tempo, só faltam 1 minuto e meio, a gente vai chamar o intervalo, mas só para fechar esse bloco, Sim. Então, a senhora está trabalhando aí para a derrubada desse veto. Sim. A senhora tem a rede social que eu vi aqui, principalmente no Instagram, tem de cabeça, é só colocar Ana Perugini, já vai... Ana Perugini. Ana Perugini. Pronto, vai lá. Acessa tudo. Porque ela tem, se você se afina com o trabalho da deputada, tem todo esse trabalho de direitos humanos, em favor das mulheres, e precisa sempre, né, desse apoio, né, deputada, dessa interatividade que
para falar desses temas aí que a gente está falando aqui. Bom, eu já falei demais também, então a gente vai para um rápido intervalo e no segundo bloco a gente vai falar bastante com a Brunielli, que a gente ainda vai falar do cross e vai falar também sobre a visibilidade trans também, que é dois temas muito bacanas. Peço licença aqui para a deputada, volto rapidinho, tá bom? Estamos de volta aqui no Alesp Cidadania. Você que acompanhou o primeiro bloco, falamos aí bastante sobre o PIB da vassoura, né? Acho que deu para entender bem o que é. A gente vai falar agora um pouco sobre o CROSS no Sistema Único de Saúde e vamos conversar também bastante aqui com as nossas convidadas também sobre a visibilidade trans e tudo mais. A gente aqui, a deputada Ana Perudini, do PT, que já participou aqui com a gente no primeiro bloco. E também a Brunielli Lemos, que é ativista pelos direitos humanos. Brunielli, deixa eu voltar aqui com você no primeiro bloco. Agora quero dedicar mais esse bloco a você. Eu vi uma palestra TED, né? Muito legal que você fez em São José. Conta um pouco da sua história, da sua evolução. Você trabalha muito, né? Você está em tudo, né? Vi muita coisa. Sim, eu participei do primeiro TEDx de São José dos Campos, onde eu também fui contar a minha história, né? Moro do interior de São Paulo, na cidade de São José dos Campos, e como uma mulher trans, não fui isenta de toda o estigma, a violência e a marginalização social que essas pessoas enfrentam na sociedade, né? Então, passei por inúmeras situações na minha vida, desde a infância, porque a gente não nasce com 18 anos de idade, e fui parar na margem da sociedade automaticamente, assim como muitas inúmeras pessoas trans, né, no Brasil. Então, consegui dar a volta por cima, consegui uma virada de chave na minha vida e hoje eu atuo, fundei uma associação sem fins lucrativos voltada exclusivamente para o empoderamento de pessoas trans e travestis. E aí o que eu não tive, né, e eu tento trazer para essas pessoas para aliviar um pouco o sofrimento, né? A gente não pode acabar com o preconceito, mas a gente pode garantir com que essas pessoas não enfrentem isso sozinhos. Então, a Transbordamos está na cidade de São José dos Campos, né, atuando. A gente atua com 7 comissões, derrubando muros e construindo pontos para inserir pessoas trans em todas as esferas da sociedade. 7 comissões onde? Junto à Câmara? Não, é dentro da associação. Ah, da associação. Como chama a associação? Associação Transbordamos. Associação Transbordamos, isso mesmo. Eu li a respeito. Então, é só colocar no Google, tem um site direitinho. Sim, tem. E por que esse nome? Transbordamos é interessante. Transbordamos é ultrapassar a margem, é ir além, é transformar a margem em borda, né? Entendi. Então, trans vem de transgênero, que são todas as pessoas trans, e o bordamos, que é a ação. Né? A gente não ajuda essas pessoas, a gente apoia para que elas sejam protagonistas e dê seu próximo passo, seja na sua vida pessoal ou na sua carreira profissional. Tem uma história muito bonita. Diga, deputada. Tem uma história muito bonita de como nasceu, porque nasceu, que antecede, né, a existência da associação, né? Que foi a vida da Brunielli. É isso que eu ia contar. Essa empatia, ela tem mais do que empatia, ela tem compaixão pelas pessoas, né? Mas é de uma trajetória de viver a pele também, né, Brunielli? Conta um pouco. Algumas deputadas que vêm aqui, quando eu falo, gente, elas se sentam sempre assim, preto, pobre, periférico. Então você vai para a periferia, né? Se você, condição social e tal. E quando é da comunidade LGBTQIA+, você tá, acho que aí é mais um passo para a periferia. Como é que você saiu lá dessa periferia? Parece que uma mulher um dia chegou para você e deu, eu vi na palestra TED, te deu uma oportunidade, a palestra é sobre isso, né? Eu acho que isso foi um divisor de águas para você, conta pra gente. Foi, porque quando a gente, enquanto pessoas trans, a gente se declara trans para a sociedade, a gente vê todas as portas se fechando. A gente perde a família, né? Eu não criei filho para ser assim, a porta da rua é a serventia da casa, a gente perde os amigos, ninguém quer estar por perto, nenhum pai quer deixar que o seu filho seja amigo de uma pessoa trans, a gente perde o mercado de trabalho, a gente não tem oportunidade dentro do mercado de trabalho, e aí a gente é lançado automaticamente para a margem da sociedade e encontra na margem da sociedade os piores pesadelos, né?
delinquentes, cafetões, traficantes, marginais, gente de toda a espécie. E é junto a esse meio que forma a personalidade das travestis. É sofrendo as dificuldades que o meio lhe impõe que nós aprendemos que precisamos ser fortes e ser a primeira se quiser sobreviver, né? Então, a prostituição é uma realidade na vida dessas mulheres. 90% das mulheres trans e travestis, segundo dados da Associação Nacional de Travestis, a ANTRA, sobrevive, tem da prostituição a única escapatória de sobrevivência, né? A gente não vê essas mulheres atuando hoje no mercado de trabalho. E a noite traz com o seu brilho enigmático, que a muitos encanta, um lado sombrio, que é carregado de violência, né? E, enfim, e para escapar de toda essa violência, eu fui para um outro caminho ainda mais difícil, que era o tráfico de drogas, onde me deram uma oportunidade não, onde eles utilizam dos nossos corpos também, fragilizados, vulneráveis, né, para a gente estar a favor deles, né? E aí eu fui parar em um presídio masculino na divisa do Mato Grosso do Sul, na região de Presidente Prudente. Tive meu cabelo raspado, tive todos os meus direitos violados. E quem me viu crescer na minha infância, na minha adolescência, nunca iria imaginar que eu ia passar um dia por esse espaço, que eu ia estar um dia dentro desse lugar, porque a minha infância, eu venho de um berço evangélico, eu tive uma educação muito rígida, eu estudei. Na escola eu era presidente do Grêmio Estudantil, na Fundasca, Fundação Hélio Augusto de Souza, eu era presidente do Conselho Infanto-Juvenil, era adolescente multiplicador de informação com orientação sexual em prevenção, IST, AIDS e drogas. Fazia um trabalho muito bonito junto com a COD de prevenção às drogas, então eu também nunca me vi dentro desse espaço. Mas a marginalização desses corpos é tão automática que a gente não tem opção e a gente precisa de dinheiro para tudo, para poder comer, para poder se vestir, para poder ter um quarto no chão, com um colchãozinho mesmo que insalubre, para poder dormir, para não poder dormir na rua, né? Então, para mim escapar de tudo isso, eu fui para um caminho muito difícil e dentro da penitenciária eu refleti muito sobre essa marginalização automática, sobre o porquê ninguém faz nada, porque não existem políticas públicas que vá atender essa demanda da população, que é tão pequena, é uma população tão pequena, mas tão marginalizada, sabe? Não existe nada feito e pensado nessa sociedade para essas pessoas que estão na sociedade ao longo da história da nossa humanidade. A gente sempre esteve aqui, né? As pessoas trans e travestis. Então, existe uma lacuna muito grande entre a comunidade trans e o acesso a direitos básicos constitucionais, que é o direito à educação, que é o direito ao trabalho, é o direito à vida, que é o mais básico, né? O direito à moradia. Então, a gente perde esses direitos dentro da sociedade justamente por se declarar, por ser quem a gente realmente é. E hoje a ciência já explica a existência, a natureza desses corpos. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde deu janeiro de 2023 o prazo máximo para que todos os países se adequassem ao CID, tirasse do CID-10, que falava sobre saúde mental, e colocasse no CID-11, que fala sobre a incongruência de gênero. Então, pessoas trans nascem com a incongruência de gênero e por nascerem assim, enfrenta muitos obstáculos dentro da sociedade. Então, a Transbordamos vem para aliviar um pouco esse sofrimento, né? Então, a gente atua dentro da educação, da cultura, da saúde, empreendedorismo, autonomia financeira, jurídico, social e comunicação em redes sociais. E temos vários projetos que é voltado para essa parcela da população que vem aí trazendo, devolvendo, né, essas pessoas para a sociedade de uma maneira muito bonita, né? Então, a gente forma as pessoas trans no ensino médio, porque a evasão escolar no ensino médio de pessoas trans, segundo as pesquisas, é de 82%, né? A presença de pessoas trans dentro de faculdades é 0,02%. E o nosso país, o Brasil, é o país que mais mata as pessoas trans no mundo pela 16ª vez consecutiva. E a expectativa de vida de uma pessoa trans no nosso país é de 35 anos de idade. É a menor expectativa de vida que a gente tem, né, no Brasil. Existem doenças raras que a expectativa de vida é maior do que a de uma pessoa trans, né? Então, por conta de toda essa marginalização, exclusão social e violência, aumenta o grau de vulnerabilidade social de pessoas trans e diminui a sua expectativa de vida e a sua qualidade de vida, então, nem se fala, né? Então, é muito difícil para essa pessoa seguir dignamente o seu caminho traçado.
Eu vi você contando que sofreu um bullying muito forte na escola com 5 anos. Sim. Na área da educação, você acha que a gente evoluiu? O que se pode fazer para que, ou capacitação, enfim, na área da educação? A gente vai falar de saúde, mas queria explicitamente... Eu tive o acesso ao bullying com 5 para 6 anos de idade, onde um grupo de meninos, de meninas vedaram meus olhos, falaram que tinha uma surpresa para mim, levaram até o playground, lá os meninos já estavam esperando, eles abaixaram a minha calça e me empurraram em um formigueiro, né, que eles haviam cutucado. Ali eu aprendi que eu era uma pessoa diferente. Muita gente pergunta, né, como você descobriu que você é uma pessoa trans? A gente não descobre. As pessoas descobrem antes mesmo da gente e aponta essa diferença para humilhar, ridicularizar e excluir. A gente precisa preparar profissionais da educação que saibam acolher essas crianças e adolescentes que demonstram ter essa identidade de gênero diferente das outras crianças, porque a gente consegue perceber, a gente vê que aquela criança é um pouco mais diferente, é mais afeminada, ou que aquela menina é mais masculinizada, e a gente consegue acolher porque as outras crianças percebem isso, um adulto não vai perceber, né? Então, ter esses profissionais capacitados para poder acolher essas crianças e adolescentes para que a gente possa diminuir com essa evasão escolar. O bullying ainda, infelizmente, é um dos principais inimigos e a escola, depois da nossa própria casa, é o lugar que a nossa comunidade mais sofre violência, infelizmente. Pois é, deputado, eu sempre cito aqui que a gente está vivendo agora uma época de inteligência artificial, tudo é muito rápido, mas o preconceito, se você a senhora citou a questão da Bíblia, você pega há 2000 anos, estavam jogando pedra numa mulher, o Cristo chegou e falou, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. No âmbito do preconceito, a gente evolui muito devagar, né? Passa 2000 anos, a gente tem os mesmos preconceitos que tinha lá atrás. Né? É uma batalha dura mas agora, na cultura. Né? Há que se saber que agora é crime, né? Exatamente. É crime, inclusive os pais, né, os responsáveis, respondem pelo bullying que é praticado. Hoje, essa situação que aconteceu com a Bruniele, em ocorrendo, os pais precisam ser acionados. Sim. O que é necessário que ocorra, porque nós repetimos o comportamento que é justificado dentro de nossas casas. Uma família que não promove preconceito, que não promove violência dentro de casa, não tem reflexo de violência nem de preconceito na escola. Sim. Eu lembro muito bem na minha casa, Bruniele, na minha casa, eu não gosto de falar de coisas específicas, mas eu tenho 3 filhas, eu tenho 3 cores, vamos colocar 3 cores na minha casa. Mas a cor do meio é muito branca, né? Muito branca. Eu tinha um grande amigo, infelizmente, ele partiu, né? Que é o Anjinho. A gente chamava de Anjinho, assim, o Anjinho tinha os dentes mais brancos que eu já conheci na minha vida, e o globo ocular branco. Ele chegou na minha casa, a minha filha menor, ela tinha 4 aninhos de idade. A do meio, que na época era a caçula, né? Depois chegou a Tainá. E o Anjinho chegou, ela se assustou, né? Ela falou assim, ela nunca tinha visto alguém preto, né? Eu falei, mãe, ele é preto, né? Ele é preto. Aí eu tive só... Ele riu, né? O Anjinho, assim, numa figura impressionante. Eu tenho uma saudade imensa, nós trabalhávamos de madrugada juntos, mas enfim. Eu falei, eu não tive dúvida. Eu falei assim, Anjinho, dá sua mão, né? Ele, dá sua mão, vira aqui, né? Você é a mão do Anjinho. Peguei minha mão, virei minha mão, vira sua mão, filha. Eu falei, qual que é a cor da mão da mamãe? Ela, na hora, olhou para a cor da minha mão e falou assim, mãe, a sua mão é rosa. De fato, a minha mão é cor-de-rosa. Né? E aí eu falei, olha a sua mãozinha, a minha mão é branca. Eu falei, é do Anjinho. Eu falei, é preta. Ela não me perguntou mais nada. Mais nada. Eu vejo o comportamento dela, assim, então agora como adulta. Então, assim, é em casa que nós aprendemos, né? Esse contato, esse respeito a todos os seres humanos. Não é isso que conta, não é aquilo que você, né? Não é aquilo que você é na sua escolha, mas o teu respeito, o teu amor pelo outro, a tua empatia, o teu cuidado, é isso que conta na vida, né? Com certeza. Então os pais respondem hoje pelo bullying, é preciso que se saiba disso. E muito importante o que a senhora falou, e eu fazendo uma outra entrevista, uma advogada sentada onde a senhora está, e ela é negra, aliás, branca, e ela tinha filhos adotados negros, teve um problema de bullying na escola, e ela processou a escola, uma escola particular, paga, e acho que 3 ou 4 crianças foram expulsas. E ela ainda falou assim, olha, eu acredito que eu tive mais sucesso por ser branca porque talvez se eu fosse negra eu teria mais dificuldade de processar. Sim. Processou a escola foi processada, acho que pagou multa, as crianças foram expulsas, então é muito bom lembrar que realmente é crime. Agora, deputada, vamos falar de saúde, a questão do cross, porque também
tem uma relação aí que depois eu queria que a Brunielli comentasse. O que é o CROSS, né, é ligado ao sistema de saúde? Ele não é só um agendamento, né? O sistema CROSS. Bem, primeiro o CROSS nasceu quando chegou ao Sistema Único de Saúde, vamos falar assim, da Constituição de 1988, depois 1990, a instalação do sistema, depois uma portaria ministerial que fala assim, os estados agora devem regulamentar a oferta de serviços em saúde. Nasceu a CROSS, né? Essa Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde. Olhando para o estado de São Paulo, que eu estou colocando o tempo, nós temos aqui uma central de regulação de ofertas de serviços de saúde que é unificado, né? Ela fica aqui no estado de São Paulo. Isso não quer dizer que nós não tenhamos em cada município, num determinado hospital, uma central que funciona ali dentro. Chega um paciente, ela vai para cá, mas essa central, ela, em tese, ela promove a colocação, a locação, a disponibilidade de serviços que não são de responsabilidade do município, que é a atenção primária do município, ou, né, em um município tendo e outro não tendo, porque nem, os municípios não são todos iguais, eles não têm a mesma oferta de serviço, né? Uns ultrapassam a sua responsabilidade, outros ainda não conseguem atender a sua responsabilidade. Mas o SUS ele tem uma responsabilidade tripartite, aquela que cabe ao município, aquela que cabe ao Estado e aquela que cabe à federação, ponto. A da federação ela não é estipulada quanto X%, mas o Estado e o município, sim. Há um repasse de recursos, esse recurso é destinado dentro do Estado. Essa é uma situação. Então, o que nós temos? Uma central de regulação. Então, quando se trata da atenção primária, você vai até o posto de saúde, você vai até uma consulta com o médico de saúde da família, até um postinho, né? Enfim, cada município tem uma organização, às vezes tem uma UBS, tem uma UPA, mas quando você precisa de um serviço médico, né, de especialidade, como se fazer uma biópsia, passar por um oncologista ou um neurologista. Aliás, neurologia é um serviço assim muito difícil, né? A urologia? É neurologia. Neurologia. Um cirurgião. É muito difícil. Então, você tem toda uma especialidade. Aí você entra nesse sistema. E nós temos leis hoje que garantem, quando você tem um prognóstico de um câncer, um prognóstico ainda, você precisa de entrar logo para fazer a biópsia. Saiu a biópsia, é câncer, 3 meses para atendimento. Então, não tem que ficar aguardando interminavelmente, não, 3 meses, a lei diz isso. Porque nós sabemos que nós temos prazos fatídicos, né? Dependendo do câncer, quem consegue falar, estou com câncer, eu vou aguardar agora o sistema. Então, o que está acontecendo? Nós tivemos um represamento, né? Ninguém gosta, ninguém da saúde, nenhum profissional da saúde vai falar em fila. É a meia, é fila. Tem uma fila nesse sistema que deve atender urgências, emergências, serviços ambulatoriais, né? Atendimento de especialidades passando por consultas, cirurgias dentro desse sistema, né? E ali as pessoas ficam aguardando. E tem um detalhe, né? Nós temos até uma lei que determina a transparência. Eu entendo como advogada, falando não como parlamentar, que muitas vezes nós temos que pensar em como se dá essa transparência, mas essa transparência não existe nem para os gestores de saúde. Só para você ter uma ideia, um gestor de saúde em qualquer cidade não sabe quantas vagas ele tem para quê, nem quando vai acontecer. E aí se criou uma atrocidade que ainda é coisa pior, que é a tal da vaga zero. Então, você tem uma situação, alguém sofreu uma queimadura e precisa entrar nesse sistema urgente, não tem vaga em lugar nenhum, né? Em lugar nenhum. Aí se cria a tal da vaga zero, muitas vezes num hospital de competência secundária, vamos colocar assim, que não é de competência do município, que é a primária. Um hospital não tem muitas vezes um corpo para tratar daquela queimadura. Ou um paciente cardiopata, né? Envia para aquela tal vaga zero, mas ele vai ficar num estado, só no atendimento, aguardando, porque você não tem uma equipe cardiológica que deveria dar atenção ali. A vaga zero é uma atrocidade. Eu queria... Pois não. Então, nós precisamos... Qual que é a nossa luta hoje? Nós estamos discutindo muito isso, né?
E tem N problemas, né, que infelizmente num curtíssimo espaço de tempo é impossível. Estamos trabalhando com audiências, conversando com o Ministério Público em relações, conscientizando a sociedade. Eu já ouvi assim, não vão dar transparência porque vaga é poder. Você imaginou o que é isso? Então, quando você escuta uma frase como essa, você fala assim, que mundo que é esse que nós estamos vivendo? Né? Então, assim, nós precisamos de dar transparência para os gestores. Não quero me esbarrar na lei do direito ao sigilo, né? Não quero violar isso, mas os gestores precisam, o Estado tem que dar transparência a isso, nós temos que ter aplicação de recursos, porque não é certo. Eu acabei de perder uma pessoa, 4 meses aguardando tratamento, mas antes ele precisava passar por um oncologista, gastou tudo o que tinha para fazer a cirurgia, fez a cirurgia, agora tem que passar por um oncologista, porque o oncologista vai dizer que tipo de tratamento, é rádio, é químio, o que vai ser feito. Morreu. 4 meses. Em tese, para a cirurgia, ele teria o direito a 3 meses, né? Assim, é negligência? Não, não é negligência, mas teve omissão do Estado. Aí agora cabe à família decidir o que vai fazer, mas houve omissão do Estado, né? Ele não teve o exercício do seu direito, né? Tutelado pelo Estado que deveria exercer esse direito. Né? Tem muito que se pensar, né, deputada, e praticar, lógico, porque o Sistema Único de Saúde, ele é do Brasil todo, mas às vezes a pessoa também que passa no local, ela não tem como é que fala, um histórico, né, que isso é muito relevante, né? O médico pega, não sabe se ele já passou em outro hospital ou não, enfim. Mas deixa eu passar para a Bruniele, antes que acabe o tempo aqui. Bruniele, esse é um tema muito relevante, eu já entrevistei aqui pessoas do LGBTQIA+, e mulheres trans e tudo mais, e eles me falam o seguinte, um dos maiores problemas a gente falou da educação, é a saúde, né? E você sente isso, e você representa uma comunidade. Como é que é isso? E como é que o CROSS, a deputada falou em transparência, modernização, queria que você comentasse. Recurso também. Recurso, né? Sem recursos, sem referência, não tem como resolver esse problema. Sim, existe de fato uma lacuna muito grande entre o acesso à saúde e a comunidade, porque a gente não encontra com facilidade esse acesso a esse serviço. Até porque o sistema é binário, ele prevê o que é para homem e o que é para mulheres, né? Então, por exemplo, o meu nome é retificado, está na minha certidão de nascimento, Bruniele, sexo feminino. Mas aí, se de repente eu tenho um câncer de próstata, ou de testículos, e aí como é que eu vou conseguir agendar esse atendimento, como é que eu vou conseguir ser atendida, sendo que o sistema diz que alguém do sexo feminino não tem que passar por aquele serviço, né? O mesmo acontece com os homens trans, que precisam de ginecologista, que precisam de fazer exame de acompanhamento de colo de útero, mamografia, né? E que não encontra, se esse homem trans, porque a identidade de gênero não tem nada a ver com orientação sexual. Se esse homem trans for gay e ele engravidar, como é que ele vai conseguir fazer o atendimento, né, o pré-natal, todo esse cuidado, o direito de gerir, né, para os homens trans e transmasculinos. Então, a gente tem um sistema de saúde que é binário, que divide o que é para homem e o que é para mulher e que afasta essas pessoas dentro desse sistema, né? Então, o governo federal anunciou o novo programa, que é o PAES Pop Trans, que é o Programa de Atenção Especializado da População Trans do Brasil, que é um novo programa que vem olhando para essas questões, né, do sistema, das especificidades, até mesmo da hormonoterapia, porque muitos municípios só tratam a questão sexuais, né, de infecções e transmitíveis sexualmente, né, então não olham para outras questões da saúde. Eu mesmo na cidade de São José dos Campos, se eu for numa UBS buscar por serviço transexualizador do SUS, não vai ter no município, eles vão me mandar para São Paulo. Se eu chego em São Paulo com comprovante de residência de São José, eu não vou ser atendida, porque eu tenho que ser atendida lá na minha cidade e eu fico sem esse atendimento. Então, as pessoas trans têm acesso à saúde no Google. Elas pesquisam o que tem, vão na farmácia, faz a automedicação. Então, a automedicação é a realidade na vida dessas pessoas que vão na farmácia, compram e vejam um vídeo, né, de como aplicar uma injeção e se auto-aplica, né, em si mesmo. Então, por estar totalmente excluído do sistema que até eletronicamente já
é uma barreira já de entrada, né? Sim. Já de entrada. E por mais que tente, vai lá, converse, tenta falar com o médico, a gente sabe que é difícil para todo mundo. Imagina para essa população que tem essa barreira logo de entrada. Olha, eu digo que quando a conversa é boa, passa muito rápido, então a gente está chegando ao final. Mas deixa eu passar rapidamente aqui o currículo da Bruniele, que eu fiz uma pesquisa aqui, ó. Bruniele Lemos é uma influente ativista brasileira, reconhecida por seu trabalho em direitos humanos, defesa da comunidade LGBTQIA+. Aqui fala a idade, eu não vou falar não, esse site é chato. Embaixadora do Instituto Avon, onde compartilha dicas de beleza e atua como representante da marca. E você tem um Instagram movimentado, então, né? Você sabe de cabeça? Sim, é o @Bruniele Lemos, com 2 L e Y, tudo junto. Bruniele. Mas se jogar Bruniele Lemos no Google, já vai aparecer lá a minha história, a minha vida inteira. Tem muita coisa. Tem a palestra, né? E tem tudo aqui que ela faz. Então, acompanha o Instagram, as redes dela e também da deputada, porque essa é uma casa, já outros deputados me falaram isso, é verdade, né? Depende muito da participação popular, né, deputada? Para vocês terem força, né? Então, quem está acompanhando, se interessa por essas causas, minimamente manda um e-mail, vem aqui, conversa. A deputada faz os eventos, congressos, tudo, né? Participar e por onde ela vai, porque, aliás, a senhora é de Hortolândia também, é uma cidade vizinha minha, Terra Vermelha, boa, né? Conheço bem ali, né? Mas está em todo lugar, né, deputada? Hoje estava em São José, é isso? Não. Hoje nós tivemos a abertura da conferência. Aliás, tem uma coisa interessante. Na minha cidade, nós vamos ter ainda o grupo que vai tratar na Conferência do Idoso da comunidade LGBTQI a mais. E nós vamos ter agora a 6ª conferência em novembro. E agora acontecem as conferências dentro dos municípios, conferências regionais. A conferência chama conferência? Conferências do idoso, na 6ª conferência do idoso. Então, um tema muito interessante que vai tratar da equidade, direitos e participação. Isso vai ser em Hortolândia, não? Não, no Brasil todo. No em Brasil todo o todo. nosso Brasil precisa acontecer, porque em novembro vai ser a Conferência Nacional vai acontecer em Brasília. E também está acontecendo as conferências LGBTs no município. Isso. E as conferências. Tem tudo lá no Instagram delas, então você acompanha, vai lá na conferência, tem muita coisa que é online, né? Vai se engajando, porque também ninguém faz nada sozinho e tem que sempre, quanto mais junto, melhor, né? Não, e aquela frase que eu ouvi, né? Que vaga é poder, filme de ficção científica não é ficção, não. Então, se a população não participar e começar a se inteirar, saber como esse espaço da política, não, Bruniele, é um espaço importante de participação e de atuação, né? Nós precisamos de colocar isso porque do jeito que as coisas estão caminhando, né? E nós queremos estar vivos aqui com um mundo bom para todo mundo, né? E esse é o mês das mulheres, e é um mês que a Alessia está se dedicando muito a isso, então é mais um motivo para você acompanhar as deputadas aqui da casa, ver o que elas fazem e ajudar, e se envolver na política principalmente, né? Deputada, com a sua frase final aí, eu falei de envolver na política, a gente está no mês de março, mês dedicado à mulher. A política é um terreno árido, né? Mas aquela mulher que quer se envolver, quer participar, não necessariamente ser uma deputada, mas participar no seu bairro, o que a senhora diria para essa pessoa aqui? Eu gosto muito de uma frase da Rosa Luxemburgo, né? Porque, de fato, eu só senti o que me prendia quando eu me movimentei, né? E que as correntes que nos prendem, nós só enxergamos quando nós nos movimentamos. É preciso que você se movimente. E uma mulher, ainda que encontre no lar um ambiente onde ela quer permanecer sob violência, ela precisa de lembrar o seguinte, que já está provado, que a filha, quando vê uma situação de violência, a tendência é que ela aceite a violência com ela. E o filho, quando vê a prática, pratica também. A tendência é essa na educação. Nós aprendemos mais das atitudes dos que estão conosco do que com a verbalização, do que com a fala. Então é importante você não aceitar a violência. Então, ainda há um grupo grande de mulheres, um universo grande de mulheres que vive a violência e o número de feminicídios tem aumentado. E o feminicídio acontece com uma antecedência de violação de direitos. Então, é importante que nós saibamos a grandeza, né? O quanto nós somos valiosas e o quanto nós não devemos aceitar qualquer tipo de violência conosco. E muitas vezes nos confundimos até com a grosseria, mas precisa dizer um pare, né? E uma coisa muito bonita que eu aprendi durante todo esse processo é que a menina que não sofreu violência, ela não aceita a violência de outra pessoa, né? Então é muito importante acabar com esse negócio de palmatória, tem muitas formas de educar e de dizer, olha, para, aqui não, né? E de sair desse ciclo. Ainda vou voltar para a palavra de Deus, eu nunca vi um justo passar fome, né?
nós sabemos que sempre há socorro do lado, então não tenha medo de pedir socorro, mantenha amizade com os vizinhos e saia do ciclo e venha para um outro círculo, né? Para um outro círculo de pessoas vivendo sem violência. Como é que é só quando a gente se movimenta que a gente vê as... Nós só conhecemos as correntes que nos prendem quando nós nos movimentamos. Disso tudo, né? Você se movimenta, às vezes você nem sabe. Quem não se movimenta não conhece as correntes que lhe prendem. E quem tem se movimentado bastante é a Bruniele. Bruniele, mais um minutinho para a gente encerrar aí o seu recado para todas essas mulheres que querem se envolver. São José dos Campos, mas hoje com a internet, né, dá para... E você também, com o seu conhecimento, pode ajudar outras associações que estão começando, né, se inspirar em você. Com certeza. Eu costumo dizer para as mulheres cis ou trans, né, ser uma sementinha, brotar em lugares onde ninguém imaginou e ali ela cresça e dê frutos maravilhosos, né? E se unir, porque quando as mulheres se unem, grandes coisas acontecem, né? E de que isso que inventaram, que uma é melhor que a outra, ninguém ganha nessa disputa e todo mundo perde. Então precisamos reconhecer o poder dos nossos lábios, levantar a voz contra a violência de gênero e se tornar um agente de transformação na nossa sociedade, que não, se não for pelo amor, que seja pelo respeito, né? E que todas as mulheres possam ser a política que ela gostaria de eleger. Se empodere, seja a voz, né? Porque esse país é nosso, é das mulheres. Muito obrigado mais uma vez, Bruniele Lemos, que é ativista dos direitos humanos, e também a deputada Ana Perudini, do Partido dos Trabalhadores. Talvez daqui a um ano a gente volta aqui para falar sobre o mesmo tema. E será que a gente avançou? Hoje a gente falou sobre o Sistema Cross, falamos sobre a visibilidade trans, falamos sobre o projeto PIB da Vassoura, né? Depende da sua participação também para que tudo isso avance, né? Por isso que estamos aqui. Agradecemos muito a sua participação. Até a próxima edição. Sejamos 50% aqui. Sim. Muito bem.